controle de doenças dos Estados Unidos descobriu que apenas 6% das mortes do coronavírus são só por causa do vírus. Né? Ou seja, os outros 94% de mortes, segundo o que eles encontraram, as pessoas tinham em média 2,6 outros tipos de comorbidades. Então, se a gente pegar aqui no Brasil, no Brasil a gente tem... Não. Opa. Aqui embaixo. 120 mil óbitos por causa do coronavírus. Desses 120 mil, a gente pode colocar que 7 mil foi por causa do vírus e os outros 113 mil foram por causa de outras coisas, né, que não o vírus. Eu estou tentando procurar aqui exatamente aonde. Tá. A original, a pandemia de Covid continua, o número de mortes continua subindo, nos Estados Unidos encontra mais de 70 mil pessoas. Um pouco devagar. Deixa eu colocar assim. Vamos ver se isso ajuda. Entretanto, o CDC, uma nova imagem criada pelo CDC cria uma divisão, especialmente depois do retweet do presidente, né, do Donald Trump. O CDC fez um update provisório das mortes, da contagem de mortes do período do Covid-19 em 26 próximas semanas, em que ele tinha uma seção de comorbidades, né? Eles revelaram que só 6% das mortes eram causadas apenas pelo vírus. Essa informação foi juntada por aqueles que acreditam que o total de mortes e a severidade da pandemia foi altamente exagerada como um esforço para diminuir o presidente dos Estados Unidos durante a eleição no final desse ano. Entretanto, outros rapidamente apontaram que o número era de subcomorbidades, o que significa que 94% das mortes que foram relacionadas ao Covid eram daqueles que sofriam de comorbidades. O mesmo grupo que era considerado de alto risco quando a pandemia começou. Como resultado, eles levaram as mídias sociais com respostas próprias. Essa notícia não é muito grande. Entre as comorbidades que contribuíam com a alta taxa de mortes está a hipertensão, diabetes, vascular, não sei o que é esse vascular, e demência não especificada. Demência vascular, não sei o que é isso. Cardiac arrest, paradas cardíacas, e falhas no coração. Então, amigo meu que diz que porque ele tem asma ele é do grupo de risco, ele tá errado. Não sei se asma entra em alguma dessas.
A pandemia e o jeito como ela tem sido lidada se tornou uma ponta, né, nos Estados Unidos, como ela foi politizada logo antes da eleição presidencial, especificamente. Muitos têm problema com o uso mandatório de máscara em todo o país, debatendo quão efetiva elas realmente são para a contribuição da disseminação. Maravilha que eu esqueço a palavra. Eu já trouxe aqui em outro vídeo que nenhuma máscara... Eu trouxe um estudo que mostra a distância que as gotículas vão de acordo com cada tipo de máscara que é utilizada, né? E só a N95, o R95, NR95, alguma coisa assim, que é a única que segura isso. Todas as outras, as gotículas de saliva e outras continuam indo além da máscara, né? O novo criticismo no total de mortes também veio depois do CDC mudar as suas guidelines, né? E exatamente quem precisa ficar em quarentena e quando. Com um período de 14 dias não sendo mais necessário para viajantes internacionais ou de estado para estado. Entretanto, enquanto as guidelines mudaram, governos locais ainda podem impor a restrição. Outra notícia aqui, esse vídeo vai ser para falar sobre o governador de São Paulo, mas só estou trazendo outras notícias para trazer um contexto. Nações Unidas, eu já falei aqui que eu não gosto delas, Nações Unidas avisam de uma fome bíblica devido à pandemia de Covid-19. Aqui o World Food Program, né, o WFP, WMFA, alguma coisa assim em português. Programa Mundial de Alimentos, PMA, não sei. Então aqui, Beasley, que é o diretor executivo, diz que hoje 821 milhões de pessoas vão para a cama com fome toda noite ao redor do mundo. Mais 135 milhões de pessoas estão encarando uma crise no level de fome, ou pior. São as pessoas que estão literalmente prestes a morrer de fome. Eles têm aquelas fotos de crianças que normalmente dizem que são da África, né? Mas eu nunca procurei a fonte, então... aquelas crianças que são só pele e osso. Então, são 135 milhões de pessoas nessas condições de estarem a um passo de morrer de fome, literalmente. E uma nova análise do World Food Program, do Programa Mundial de Alimentos, mostra que, como resultado da Covid-19, um adicional de 130 milhões de pessoas pode ser empurrado para a beira de morrer de fome até o final de 2020. Então isso vai praticamente dobrar o número de pessoas morrendo de fome até o final do ano. É basicamente isso que eu queria mostrar, essas duas notícias. E agora eu trago a notícia que Dória, governador aqui do estado de São Paulo, anuncia quarentena em São Paulo até a chegada da vacina. Com a vacina chinesa, eu já falei que eu não tomo essa. Nem ferrando.
Essa quarentena prosseguirá enquanto não chegar a vacina e não tivermos a imunização de todos os brasileiros de São Paulo. Então, de todos os paulistas. Enfim, afirmou Dória. A quarentena, no início, não sei se todo mundo se lembra, era para diminuir o número de casos para os hospitais não ficarem sobrecarregados. Agora a gente tem notícia que os hospitais estão fechando, os hospitais de campanha. Então, se não precisa mais dos hospitais de campanha, significa que se a pessoa pegar o vírus e for para o hospital, ela tem uma cama, entre aspas, né, para ficar no hospital. Então não tem por que continuar a quarentena. A gente viu nesse final de semana as aglomerações nas praias, né? A gente tem praticamente, acho que todo médico fala que você precisa tomar sol para ter a vitamina D, né? Que é a vitamina que dá bem-estar, essas coisas assim. Então, que bom que essas pessoas foram pra praia e, sinceramente, eu não gosto do Dória mesmo, isso não é nenhuma novidade. Aqui tem uma outra notícia do Dória falando que São Paulo superou o pior momento da pandemia. Eu tenho os dados ali, porque o Dória falou que as altas temperaturas deixaram parques e praças lotados em algumas regiões do estado no final de semana. Os mais jovens são foco da preocupação do governo, que admitiu não ter condições de realizar uma fiscalização efetiva. No próximo fim de semana, se as pessoas relaxarem as regras de distanciamento. Na segunda-feira, semana que vem, a gente tem 7 de setembro, feriado da Independência. E, sinceramente, por mim, tinha o desfile normal que tem todo ano, apesar que, se eu não me engano, o Exército já falou que não vai ter, mas por mim tinha normal, porque a gente já consegue ver que tudo isso foi um exagero. A quarentena de pessoas saudáveis é a primeira vez na história da humanidade que isso é feita, e sem comprovação nenhuma, de estudo nenhum, que ela funciona, mas mesmo assim esse tipo de pessoa, esse tipo de ditador acha que pode impor isso para todo mundo, indo contra a Constituição que fala que a gente é livre. Apesar de, né, o STF achar que algumas pessoas são mais livres que outras. O governador afirmou que o estado tem obtido resultados positivos no combate à pandemia, com semanas seguidas de queda no número de mortos por Covid-19, mas alertou que não há motivos para celebrar. Ele pediu colaboração da população e também de autoridades municipais para evitar que as cenas do último final de semana se repitam no próximo, quando haverá o feriado prolongado da Independência. Dória sabe que ele vai ser ignorado. A popularidade do Dória, se as pesquisas fossem feitas de uma forma confiável, tá lá no chão. Porque a gente tem muita gente que os Estados Unidos eles chamam de maioria silenciosa, que é o pessoal conservador que não admite ser conservador porque tem medo dos progressistas, tem medo da esquerda, justamente porque a esquerda é violenta e a direita não. Minha mão está indo para o lado oposto do que eu estou falando, mas tudo bem. A esquerda acredita em dominação pela violência e a direita acredita em, cara, faz o que você quiser, só não me atrapalha. Então, para não ser violentado pela esquerda, o pessoal não fala que é de direita. E eu acredito que isso acontece aqui no Brasil também. Tanto que é por isso que a gente viu a vitória do Bolsonaro, quando todos os estudos falavam que o Bolsonaro perdia para qualquer candidato no segundo turno. As pesquisas falavam que ele ia ficar em primeiro no primeiro turno, e no segundo turno, não importa quem fosse com ele, ele ia perder. Não foi isso que aconteceu, ele quase ganhou sem precisar no segundo turno.
Mas aí a gente vem para esse daqui. Opa, perdão. Esse daqui. Eu vou ter que reiniciar a página, porque se ficar muito tempo sem mexer nela, ela dá uma travada. Vamos lá, então. Esse daqui são os números totais do país, onde a gente já consegue ver que... Deixa eu pegar aqui a curva, ó. 43,17, 43,21, aqui dia 1º, 43,17 de novo. Então a gente vê que aqui em 2 de outubro, há quase um mês atrás, a curva de casos já estava estabilizada, com um índice de queda ainda muito baixo, mas a partir do dia 3 de agosto, eu falei outubro, a partir aqui de dia 2, 3 de agosto, a gente já viu que o número de casos está caindo bem rápido até, né, pelo jeito aqui, está em 35,38 aqui em 29 de outubro, de agosto, estou vendo 8, estou pensando em outubro por algum motivo. E a gente vê que o número de óbitos estabilizou aqui em 15 de julho e começou a cair aqui em 17 de julho, aproximadamente. Então, desde 17 de julho, o número de óbitos no país já vem caindo diariamente, né? Aqui eu vou pegar agora o estado de São Paulo, porque a gente está falando do super gestor, péssimo governador, que não merece ser reeleito de jeito nenhum. Mas vamos lá, que a gente tem, que eu falei no dia 3, o número de casos no país estava diminuindo, 9,17 no dia 3, e aqui no dia 5, 9,17 também, ou seja, estava estabilizado, e aqui no dia 8, 9,13. Então já faz pelo menos 3 semanas que o número de mortes no estado de São Paulo vem caindo, 3 semanas que o número de novos casos, perdão, e como a gente sabe, o número de morte só é contado 14 dias depois do número de novos casos. Aqui, eu não consigo achar a data porque está exatamente em cima, 18 de julho, a gente tinha 265, em 20 de julho, 265, 165, 24, peraí, Então aqui em, acho que é 20, né? 21 de julho, já começava a cair o número de mortes no estado de São Paulo. Então o número de casos começou a cair eu acabei de falar, já esqueci, em 8 de agosto, e o número de mortes começou a cair em 15 de julho. Isso é 4 meses depois de ser decretado o lockdown. 4 meses depois. Você vê como o super trabalho do governador não fez diferença nenhuma, e o que fez diferença realmente é provavelmente a imunidade de rebanho. Porque a gente já sabe que quando o vírus foi anunciado na China, quase 2 meses depois dele ter começado a se espalhar, falavam que a taxa de infecção era de 1 para 3, uma pessoa infecta outras 3. Mas hoje a gente tem pesquisas dos Estados Unidos falando que é de 1 para 150, da Inglaterra falando que é de 1 para 120, da Inglaterra falando que é de 1 para 100, e da Alemanha falando que é de 1 para 120. Então, esses 803 casos acumulados aqui, a gente poderia subir esse número em 15 vezes, provavelmente. Peraí, 50 vezes, perdão. O que levaria 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Eu nem sei quantas pessoas tem no estado de São Paulo. Olha, 45 milhões. Mas é só um exemplo. Não é um número concreto, né? É uma estimativa. Mas, e como a gente viu lá no caso do CDC, 30 mil mortes no estado de São Paulo, cerca de 6% disso é por causa única e exclusivamente do vírus. Então 6% de 30 mil
300 vezes 6, 1.800 mortes são só por causa do vírus. O que o governador realmente devia estar preocupado não é com isso. Até a gente sabe que o lockdown foi só uma desculpa, né, para coisas como essa. O secretário dos Transportes de Dória é preso pela PF em operações sobre fraudes da saúde. Olha só, ninguém está surpreso. Exatamente 0 pessoas ficaram surpresas com essa notícia. Trazer outra. Operação PF mira compras emergenciais contra a Covid-19 em São Paulo. Batizada de Operação Nudos, a ação tem como alvo contratos firmados sem licitação na gestão Bruno Covas, no valor de 11,1 milhões em recursos federais. Bruno Covas, que era vice do Dória. Então a gente consegue ver como o Dória escolhe ótimas pessoas para estar do lado dele, né? E quando a gente escolhe excelentes pessoas para estar do nosso lado, isso fala muito sobre o nosso caráter. Tem outra aqui, né? Operação Nudos investiga fraudes em contratações emergenciais para compras de insumos hospitalares em São Paulo. Na verdade, é a mesma, mas são sites diferentes. E aqui eu tenho uma coisa que eu apoio e eu fico feliz de saber que outras pessoas apoiam também, né? Impeachment de João Dória. Essa notícia de 13 de maio, para mim ela tinha que ser de ontem. Isso daqui devia estar sendo colocado todo dia, eles deviam estar tentando empurrar isso. Após os deputados estaduais Frederico Dávila, Gil Diniz, Douglas Garcia, Major Meca e Valéria Bolsonaro protocolarem um pedido de impeachment do governador João Dória, usuários do Twitter voltam a se mobilizar nessa quarta-feira para reforçarem o questionamento. Isso daqui é de 13 de maio. Tem outra aqui, Major Olímpio protocola pedido de impeachment de João Dória, de 3 de abril. O senador Major Olímpio protocolou 2 pedidos de impeachment do governador de São Paulo, João Dória. Um deles junto ao presidente da Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, e outro na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Esse segundo aqui eu acho que não tem nada a ver, mas algum motivo teve para o Cauê Macris não ter prosseguido com esse pedido de impeachment. Né? Não só esse, como outros que também tem. Né? Justamente mais uma vez o senador Major Olímpio tenta de manter oportunista, blá blá blá. Essa daqui é a nota que o governador João Doriana fez. Não importa, eu não quero receber notícia. E aqui tem deputados de São Paulo protocolam um pedido de impeachment de João Dória. Documento de 109 páginas destacam supostas irregularidades no hospital de campanha do AMB, suspeita de sobrepreço em compra de respiradores. Estranho porque os respiradores que foram comprados pelo governo federal não vieram com sobrepreço, mas os do estado de São Paulo e algumas cidades como Araraquara e a capital São Paulo vieram com sobrepreço. Estranho, né? E a culpa da pandemia é do presidente da República, com certeza. 9 deputados estaduais da oposição protocolaram na Alesp, nesta terça-feira, 14, o pedido de impeachment do governador de São Paulo, João Dória. As informações são da TV Record. Record TV? Não sei. O grupo intitulado do PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, formado por parlamentares de 7 partidos, diz que não há transparência no governo na prestação de contas durante o estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, isso é uma coisa que devia acontecer, na minha opinião. Eu não votei no Dória, eu não votei estadualmente, eu votei só no nível federal, mas isso é uma coisa que devia acontecer. Vou me repetir.
que eu concordo com essa hashtag, abre impeachment Cauê, mas a gente sabe que o impeachment não passaria porque o Dória tem vários deputados estaduais no bolso, né? A gente vê alguns deputados que tem algumas coisas que eu concordo e outras que eu não concordo, né? Esses aqui são alguns deles. Pela foto aqui tem alguns deles também. Major Olímpio eu concordo com algumas coisas também. Mas tem deputados como, por exemplo, o Arthur Duval, como eu falei, que no início do mandato dele, ano passado, e até o início da pandemia esse ano, ele estava realmente praticamente apontando o dedo na cara do governador e mostrando tudo que ele estava fazendo de errado, né? Mostrando toda a falta de gestão que está tendo no estado de São Paulo pelo governador. Mas depois, um tempinho depois da pandemia, ele parou de falar do Dória. Do nada. Parou de falar do Dória. No mínimo estranho, não estou acusando o Arthur Duval de nada, só estou falando que é estranho. Ele começou a falar muito mais do presidente do que do governador, quando a STF já falou que quem tem que delimitar como vai ser feita a quarentena são os governadores, então o presidente não tinha nada a ver com isso. Mas é isso, a gente vê que São Paulo já tá de boa, de boa, entre aspas, já faz um tempo, né? Faz um bom tempo. O Dória precisa cair, na moral. Ele na minha opinião, ele é insuportável. E é isso. Eu vou fazer um vídeo sobre casos dos Estados Unidos, teve a marcha até Washington do Martin Luther King. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco do discurso que ele fez lá, do discurso dele quando ele recebeu o Nobel da Paz, e deve vir, acho que depois desse, mas sobre o governador de São Paulo estar errado pelos últimos 4 meses, 5 meses, segundo isso daqui. É isso. E não vai descer?